do Senhor dos Senhores, aquele que vive e que reina para todos sempre. Já vai alegrando aí, levanta a tua cabeça, tranquiliza o teu coração, porque eu tenho um recado muito mais do que extraordinário para te entregar. É um recado que está vindo direto do coração do Deus vivo Todo-Poderoso para o teu coração. E se você entrou aí, se Deus te mandou, você pode ter certeza, você entrou aí para ouvir Deus falar. E Ele vai falar contigo, que Ele está me pedindo para mim entregar um recado para você, para os filhos e as filhas, e você pode ter a certeza que nós aqui, nós não falamos de religião, nós falamos do amor de Deus, e você pode ter a certeza que o nosso Deus, Ele está preocupadíssimo contigo, Ele está preocupadíssimo com você, porque Ele está vendo o que estão aprontando ali com você, Ele está vendo o que estão querendo investir para querer te magoar, deixar você triste, aí no canto chorando de dor. Você pode ter a certeza, o nosso Deus, Ele está vendo tudo, porque às vezes as pessoas magoam as pessoas pisam, humilham, pisoteia em cima, até falar chega, e pensam que o nosso Deus não está vendo. O nosso Deus, Ele está vendo tudo, absolutamente tudo, e o nosso Deus, Ele não está gostando, Ele não está se agradando nessa situação aí que você está passando. São pessoas que você deu um crédito, são pessoas que estão do outro lado, são invejosos e invejosas que estão investindo pesado para não querer que você ande, que você não prospere, que você não saia dessa situação. Mas tranquiliza o teu coração, que eu tenho uma boa notícia para te falar. A notícia que eu tenho para te falar é que quem está no controle de toda essa situação é o Deus vivo. Ele mandou eu falar para você, fala para os meus filhos, para minha filha, que ainda eu não perdi o controle dessa situação. Ainda eu não perdi o controle dessa situação. Pessoas aí que não gostam de você podem não querer, fulano, ciclano pode não querer, mas quem quer é Deus. É Deus que quer. E Deus operando na sua vida, meu amigo e amiga, não tem quem peça. Não tem quem peça. Estão tentando te atrapalhar, estão tentando te derrubar, estão tentando fazer que você não ande, que você não apareça, que você não tome a posição que Deus está querendo te colocar. Estão fazendo de tudo, o impossível e o possível, tudo camufladamente. Mas quem está no controle é o nosso Deus. Se Ele falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Ele falou que você vai sair dessa situação, você vai sair. Você pode ter a certeza, porque é o nosso Deus, é Ele que manda em tudo, Ele é o dono de tudo, e Ele falando acontece, porque Ele é que manda, Ele é dono de tudo, Ele faz e acontece, porque Ele é o Deus vivo Todo-Poderoso. Você que está entrando aí, vocês sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e onde quer que você esteja, Deus te abençoe literalmente. Você pode ter certeza, você está debaixo de um poder extraordinário que é o Deus vivo Todo-Poderoso, e você pode ter a certeza que quando Deus opera na vida de qualquer pessoa, não tem impedimento do inferno que fique de pé, porque é o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, é o Deus de milagres, prodígios e maravilha. E o que Ele te prometeu, Ele vai fazer, porque aquele que te prometeu garante, você pode ter a certeza disso. O nosso Deus ontem Ele falou comigo e me pediu, o nosso Deus, Ele me pediu para me orar pelos
pelos filhos, pelas filhas, para me orar por situações constrangedoras que está aí. Daqui a pouco eu vou orar o Salmo 91, é o Salmo de quebra de amarra, e você não vai ficar só com o Salmo. Eu vou te adotar nas orações, você vai ficar tendo cobertura 24 horas, de 9 às 11 da noite, uma cobertura tremenda, uma intercessão pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus negócios, por tudo essa área da tua vida e por todas as áreas. Essa semana é a semana de todas as portas abertas. Você pode ter a certeza, você não tem noção o que Deus já tem preparado para entregar para você. Você não tem noção. O nosso Deus, Ele está pedindo, eu te falar agora, Ele está me pedindo para me falar para você, o nosso Deus aí, o nosso Deus, Ele fala em Deuteronômio 28, Ele fala sobre as bênçãos de serem obedecidas. Esta palavra foi proferida ao povo de Israel. Se o povo obedecesse naquela época a Deus, teriam sido exaltados entre todas as nações da terra. É a bênção, e a bênção lhe acompanharia aquele povo em todas as áreas da vida deles. Todas as áreas da vida deles. O povo de Israel, naquela época, eles tinham como meta alcançar algo, alcançar alguma coisa. Eu não sei o que você está querendo alcançar na tua vida financeira, no teu comércio, no teu negócio, na tua loja, aonde você trabalha. Você tem uma meta aí, você tem uma meta, e essa meta você pode ter certeza que você vai alcançar ela. O povo de Israel, eles tinham uma meta, só que eles não conseguiram alcançar. Por quê? Porque para isso eles teriam que obedecer os estatutos, as regras, o decreto que o Deus vivo Todo-Poderoso tinha determinado. São as leis que até hoje nós temos que obedecer, porque o nosso Deus não mudou, o nosso Deus é o mesmo Deus, e nós temos que, para nós usufruirmos das bênçãos que enriquecem e não acrescentadores, nós temos que obedecer e praticar todos os seus mandamentos. Não é um e depois pular o outro, é todos os seus mandamentos. Você pode ter a certeza que aquele povo, se eles tivessem obedecido, eles tinham chegado na terra prometida. A Bíblia diz que eles passaram 40 anos no deserto, em círculo, rodando, e a terra de Canaã estava do lado, uma terra que mana leite e mel. Foi a promessa que Deus entregou para aquele povo, mas eles andavam em rebeldia, eles andavam em desobediência, eles não praticavam as leis, os decretos que Deus determinou. E o que aconteceu? Eles não chegaram na terra prometida. Nosso Deus, ele ficou perdido, Deus deu um perdido neles, e eles ficou 40 anos rodando em ciclo por falta de obediência. A mesma coisa está sendo hoje. Às vezes você está aí com a tua empresa no vermelho, às vezes você está em situações de humilhação e de vergonha. O nosso Deus, ele está literalmente querendo tirar você dessa situação. Ele quer que você saia, ele está vendo você nesse leito de dor, nessa situação. Todos nós temos uma meta e vamos para cima, só que nós temos que obedecer. Às vezes eu falo de dízimo e de oferta, as pessoas não têm noção que por causa de coisinhas insignificantes, você deixa de fechar contratos milionários. Por quê? Porque o dízimo e as ofertas, você não tem noção quando você obedece, quando você abençoa o ministério pequeno que seja, é a obra do Deus vivo Todo-Poderoso. E o nosso Deus, ele escancara imediatamente as janelas do céu e derrama bênção sem medida. Aquele povo não
quiseram obedecer, não quiseram praticar, e a bênção do lado, a bênção que estava do lado, a terra prometida, que era uma terra extraordinária para aquele povo, eles não usufruíram, eles não entraram, porque eles não quiseram obedecer os seus estatutos, as suas leis, e com desobediência, em nome de Jesus Cristo, eles não quiseram, eles não conseguiram entrar. Você pode ter a certeza que o que Deus manda, o que Deus determina é para ser obedecido, é para ser obedecido. Nosso Deus fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e terem cuidado de praticar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Meu amigo, minha amiga, você não tem noção da bênção extraordinária que você tem, que você está debaixo dela, em qualquer canto do planeta, em qualquer lugar dessa terra, porque quando nós somos obedientes à voz de Deus vivo, Todo-Poderoso, em vez de nós corrermos atrás da bênção, as bênçãos não procuram, porque é o próprio Deus que manda te entregar. O nosso Deus, ele manda te entregar os tesouros escondidos, as riquezas descobertas. O nosso Deus faz as pessoas trazerem de todas as nações da terra riqueza para te entregar. Por quê? Porque nós estamos obedecendo. Às vezes, por coisinhas pequenas, você perde de fechar contratos milionários. Às vezes, por causa de coisinhas pequenas, você deixa de ser curado, ser curada. Às vezes, de coisinhas pequenas, você pede de Deus faça milagres, prodígios e maravilha. Às vezes, por causa de coisinhas insignificantes, você não é curado, você não é curado. Por quê? Porque você não está obedecendo. O inimigo, ele vai ficar 24 horas na tua mente, fazendo de possível e impossível para você não obedecer, para você não praticar os mandamentos, porque ele já sabe onde Deus vai te colocar, ele já sabe as portas grandiosas, empresas multinacionais que Deus vai te entregar, vai te colocar. Ele já sabe que você vai cantar o hino da vitória, que você vai para o outro lado. Ele já sabe disso aí tudo, ele sabe que você tem várias e várias empresas aí e Deus vai dar muito mais e você não tem noção o que Deus tem preparado para a pessoa que ama ele e pratica seus mandamentos. O nosso Deus, ele fala se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e praticares todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, não é amanhã e nem depois, é hoje. O Senhor teu Deus te exaltará em todas as nações da terra. Aquele povo tinha tudo ali, uma terra próspera, uma terra que manava leite e mel, mas eles não usufruíram porque eles deram ouvido ao inimigo com murmuração, com falta de obediência, com falta de prática e não conseguiram entrar. Por quê? Porque eles não obedeciam. Nós temos que fazer o impossível para obedecer os decretos e as leis dos Deus vivos, que você não tem noção o que Deus tem preparado para você. O nosso Deus, ele fala que o ouvido não ouviu, os olhos nunca viram e nunca penetrou na mente humana para aquelas pessoas que obedecem a ele, para quem obedece os seus estatutos e os seus decretos, para as pessoas que o amam. Ele tem uma promessa grandiosa que você não tem noção, por isso que o inimigo luta 24 horas para você não obedecer os decretos, a palavra do Deus vivo Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele fala aqui em Isaías 58, 11, o nosso Deus, ele fala aqui, o Senhor te guiará constantemente. Ele está em todos os lugares, te guiando em tudo que é lugar. Apesar daqueles povos ser rebeldes, apesar daquelas pessoas não praticarem a palavra, o nosso Deus, ele guiava 24 horas aquele povo, cuidando deles 24
Ora, você pode ter certeza, o nosso Deus, ele fala aqui, o nosso Deus, ele fala, o Senhor te guiará constantemente satisfará os teus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os teus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte de água que nunca faltará. O nosso Deus, ele tem essa promessa para você, ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Ele te guiará constantemente, ele satisfará os teus desejos. Qual é o desejo que você tem aí? É você e Deus, mas ele está falando aqui que vai ter, ele vai satisfazer os teus desejos numa terra ressequida. Você pode estar passando pelo deserto, que seja num lugar que você vê que não dá, que ninguém fala que nunca deu nada, não adianta ficar aqui, é ali que Deus vai fazer milagres, prodígios e maravilha acontecer, porque esse Deus, o nosso Deus, é aquele que tirou a água da rocha e satisfez milhões de pessoas para o povo dele beber. Esse Deus é aquele que abriu o mar vermelho e fez o povo passar no deserto de pé seco. Esse Deus é o mesmo Deus de hoje que nós servimos, e ele está mandando te entregar desde a terra ressequida pelo sol. Ele vai fortalecer os teus ossos, ele vai te fortalecer, ele vai te dar estrutura, ele vai te dar saúde, ele vai te dar o que você precisa para você conseguir riquezas, Isso é o que o nosso Deus está falando aqui. Você vai ser como um jardim bem regado, como uma fonte cuja as águas nunca faltarão. Essa promessa não é para qualquer pessoa, você pode ter a certeza. São promessas extraordinárias que o nosso Deus, ele está te entregando. E você recebe porque você não tem noção do que o nosso Deus, ele tem preparado para você. Se você entrou aqui, se você fez clicar, eu não acredito em coincidência. Esse recado é para você, você pode ter a certeza. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência divina. Você não tem noção do que Deus tem preparado para te entregar quando nós obedecemos. Nós temos que fazer o possível e o impossível para agradar o divino. Agradar como? Obedecendo todas as suas leis e todos os seus estatutos. Você não tem noção dos contratos milionários que o nosso Deus já tem preparado para você. Você não tem noção das empresas multinacionais que Deus tem preparado para você trabalhar, porque o nosso Deus, ele fala que ele capacita os incapacitados. Quando ele coloca a pessoa no auge, quando ele coloca no topo, ele capacita a pessoa, embora que a pessoa não tenha capacidade, mas ele capacita e ele coloca, porque o nosso Deus, ele não é Deus de confusão. Você não tem noção das empresas que ele está preparando para você. Se você tem 2, 3 empresas que está quebrando o falido, todo enrolado aí, você não tem noção o que ele já está preparando para você lá na frente. Você não tem noção o que ele está preparando para tirar você dessas dívidas, desse leito, dessa situação, do teu nome aí no Serasa, no SPC. Você não tem noção quando nós fizermos o possível e o impossível para obedecer. E você pode ter a certeza, se ele mandou você aqui, é com ele que ele queria falar, e eu entreguei o recado. Você pode ter certeza, a vitória é tua, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Agora é o Salmo 91, e tu pode ter certeza, já te alegra, já começa a te alegrar, tranquiliza o teu coração, que coisas extraordinárias o nosso Deus vai fazer na sua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele
confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. No teu escudo broquel, não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que ao sol ao meio-dia. Mil cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos serão da ordem a teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos, com as suas mãos, ele te segurará para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o fio do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Eu vou livrar e vou cobri-lo de honra, e lhe alongarei e mostrarei a minha salvação. Glorificado e exaltado é o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre, para todo sempre. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, teus entes queridos. Tenha um ótimo dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo.